Casar quando? Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O escritor deste livro, Eclesiastes, foi o rei Salomão, que com muita sabedoria faz uma declaração no versículo 2 e no capítulo 3 do seu livro, falando que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Talvez você esteja imaginando o que tem a ver esse versículo bíblico com a pergunta que é o título do programa ou da mensagem: casar quando? É que há uma semelhança, um paralelo entre o casamento e uma fruta. Você já colheu uma fruta verde antes do tempo certo? O que acontece? Essa fruta apodrece, mas não amadurece. Uma fruta só pode ser colhida quando está no tempo certo, e o tempo certo é quando ela está de vez, como se costuma dizer, isto é, pronta para amadurecer em nossa casa, e com o mesmo sabor que teria se tivesse amadurecido na árvore. E o casamento também é assim. O casamento dará muitas alegrias àqueles que se casam no tempo certo. Se você se casar muito cedo ou antes de estar pronto para enfrentar esta responsabilidade, é possível que em pouco tempo esse casamento venha, entre aspas, apodrecer, desfazer-se e até causar mau cheiro aos que vivem perto dos futuros cônjuges. Então, se a Bíblia declara que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, como Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 mostra, também há tempo para o casamento. Agora, o problema está quando saber que alguém já está pronto para se casar. Quando alguém está no tempo certo de pensar em casamento. E aí nós vamos encontrar 4 fatores que podem resolver a questão. E você vai pensar acerca deles. O primeiro, maturidade física. O segundo, maturidade intelectual. O terceiro, maturidade emocional. E o quarto, maturidade financeira. O que queremos dizer com maturidade física? Por exemplo, uma jovem de 12 anos, de 14 anos, e um moço com 16 anos, seria um tempo ideal para um casamento? Ou pelo menos para se pensar em casamento? Será que ambos, a menina, posso dizer, o adolescente, e o rapaz com 16 anos, já chegaram à completa maturidade? Não se pode negar que os órgãos existentes de ambos estão em dia, naturalmente desenvolvidos, mas não estão os órgãos ainda perfeitos, maduros, nem preparados para o uso. É como uma jovem de 12 anos, será que seu ventre está pronto para receber um bebê? Então, há que se pensar, primeiro, na maturidade física.
Em segundo lugar, a maturidade intelectual. E nesse particular, em Lucas 2, versículo 40, temos a afirmação de que Jesus crescia não só fisicamente, mas também em sabedoria. E para se casar bem, a maturidade intelectual é tão importante quanto a maturidade física. Antes de pensar em casar, é preciso pensar em estudos, porque casar-se para depois estudar, depois de casado, aí o problema fica muito mais difícil. Então, é preciso pensar em adquirir conhecimentos que nos ajudarão a viver bem com as pessoas e, sobretudo, com o cônjuge. Em terceiro lugar, nós temos o que podemos denominar a maturidade emocional. Não basta ter tamanho nem um vasto conhecimento intelectual. É necessário também que haja saúde emocional. E o tempo certo para o casamento chega junto com a maturidade emocional. Então, tem certos casais que vivem como se fossem crianças, numa irresponsabilidade total. E eu quero fazer um paralelo com a declaração que Paulo fez em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E há casais, parece, que não deixaram ainda seu tempo de menino, de infantilidades, e não assumem com responsabilidade a situação nova de casamento. Então é preciso deixar as coisas próprias de menino e passar a pensar e agir como adulto. Antes disso, nada de casamento. E por fim, nós temos a maturidade financeira. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, falando sobre o primeiro casamento, a ordem de Deus para Adão e Eva foi: por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher e serão os dois uma só carne. E o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, este conselho que foi deixado logo no primeiro livro da Bíblia e no segundo capítulo, está se referindo a um deixar emocional, mas que deve haver um cuidado com a situação financeira. Uma pessoa só pode pensar em casamento quando ela tiver estrutura financeira para sustentar a própria casa. Não é certo, nem bom se casar para ficar na dependência financeira dos familiares. Havia um pastor na igreja onde eu me congregava que dizia que quando no casamento começam a surgir os problemas financeiros, o amor que ambos se devotavam a si mesmos quando noivos sai pela janela, porque está faltando a comida em casa, faltando o mínimo necessário para a manutenção do lar. Então a Bíblia recomenda, no capítulo 4, 28 de Efésios, que o homem deve trabalhar fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Imagine, se nós podemos acudir pessoas que nos pedem auxílio, imagine dentro da própria casa, como será? Se não há
a alimentação correta, porque falta estrutura para o homem para manter o próprio lar. Então são situações que às vezes os jovens, naquela euforia de casar, nem sequer imaginam. E por isso, a reflexão que nós deixamos: casar quando? Quando houver maturidade física de ambos, quando houver maturidade intelectual, quando houver maturidade emocional, deixando as coisas de criança como se fossem dois irmãozinhos vivendo sem compromisso nenhum. E maturidade financeira. Não pode haver um casal feliz se está faltando alimento dentro de casa. E quando vêm os filhos, então a situação piora. Hoje é muito comum a mulher trabalhar fora para ajudar o marido no sustento do lar. A vida está difícil, mas pode ser que ela aceite com passividade esta condição e, para a estabilidade do próprio lar, ela se submeta a trabalhar para ajudar o marido. Que Deus possa abençoar os nossos ouvintes que estejam nessa idade e já estão pensando no casamento, que pensem bem, porque, segundo o texto bíblico, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Veja se a fruta está realmente madura para tirar da árvore, para que ela amadureça o restante em casa e a fruta se torne gostosa, saborosa. Amém.